Oi, sexto ano, bom dia, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos? Então, na última aula, nós iniciamos potenciação, né? Potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais, ok? E na potenciação, quem determina o número de multiplicações é o expoente, aquele númerozinho que está acima da base, certo? Só estou relembrando. Exemplo, uma potenciação de 3 elevado a 4 é a mesma coisa de que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Porque a base, o número que multiplica é o 3, a base, e o número que manda na multiplicação é o expoente, no caso do meu exemplo foi o 4, ok? Até aí tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham feito as duas atividades extras que eu mandei para você e que você tenha corrigido, tá? Hoje nós vamos entrar em propriedades da potenciação. Existem 3 regrinhas da potenciação na forma como você age na multiplicação. Existem 3, ok? Que está lá na página 104 do nosso livro, ok? Então, eu vou passar nesse vídeo, para você como que como que resolvemos a potenciação utilizando a propriedade, certo? Então, assistam o vídeo explicativo agora e depois façam a atividade que eu vou mandar para você, ok? Na sequência da propriedade, nós vamos entrar em radiciação. Quem de vocês ainda nunca ouviu falar em raiz quadrada? Acho que é difícil, né? Eu creio que raiz quadrada, vocês já ouviram falar em diversas vezes, ok? A raiz quadrada, ela é uma operação inversa da potenciação, ok? Gente, eu estou falando raiz quadrada, mas não existe só raiz quadrada, existe raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, então tem N raízes, mas aqui no sexto ano nós vamos aprender a raiz quadrada, certo? Então, agora eu vou explicar para você a potenciação, a propriedade da potenciação e já vou entrar também com a radiciação. É o nome que nós damos para raízes, que no caso específico de vocês, do sexto ano, vai ser raiz quadrada, ok? Vamos lá, vamos ouvir o vídeo, depois você siga as minhas instruções, tá certo? Vamos lá? Vamos lá, sexto ano. Então, falamos até agora sobre a potenciação e as propriedades da potenciação. Agora, nós vamos ver qual é a relação da potenciação com a radiciação. Radiciação é o nome da continha da raiz quadrada, tá certo? Da raiz quadrada. Já falei que vocês vão aprender agora a raiz quadrada. Então, vamos acompanhar aqui o que diz o meu texto, tá certo? Vimos anteriormente que o resultado de um número elevado à segunda potência pode ser expresso como a área de um quadrado, tá certo? Agora, conhecendo a área do quadrado, é possível saber o valor do seu lado. Observe e responda. Márcia alugou uma sala de 36 metros quadrados. Então, aqui tinha 36 metros quadrados de área para montar seu escritório. Ou seja, cabem na sala 36 quadradinhos de 1 metro por 1 metro. 1 metro por 1 metro. Quanto que mede cada lado do escritório da Márcia? Mede 6, tá? 6 aqui, 6 ali. Então, resposta 6 metros. Se soubermos a área de um quadrado, podemos descobrir o tamanho do seu lado. Para isso, precisamos determinar o número que, multiplicando por ele mesmo, terá como resultado o valor da área. Porque a gente sabe que a área de um quadrado é lado vezes lado,
E a gente sabe que a característica de um quadrado são lados iguais. Então, exemplo, se eu tenho um quadrado de 9 metros quadrados, quer dizer que o meu quadradinho tinha 3 por 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, sabemos que o lado do meu quadrado tem que ser 3. Se eu tenho uma de 25, e eu sei que é lado vezes lado, o meu, lá na tabuada, qual é o número que ele vezes ele dá 25? É o 5. Então, se a área do meu quadrado for 25, quer dizer que cada ladinho tem 5, porque 5 vezes 5 é 25. A mesma coisa o 49. Lembra na tabuada qual é o número que multiplica ele mesmo dá 49? O 7. Então, se fosse um quadrado de 49, seria 7 por 7, ok? No século VII, o italiano Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci, em seu livro Liber Abaci, livro do ábaco ou livro de cálculo, escreveu em latim a seguinte expressão: radix quadratum 16 ae qualis 4, que quer dizer o quê? A tradução correta da frase acima é: o lado de um quadrado de 16 é igual a 4. A tradução correta da palavra radix é lado, mas devido a um erro de tradução, a frase ficou da seguinte maneira: a raiz de um quadrado de 16 é igual a 4. Podemos dizer, então, que a raiz de 16 é igual a 4. Podemos também usar o símbolo raiz de 16 é igual a 4. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. A operação acima chama-se radiciação. Então, o fato de você resolver uma raiz quadrada chamamos de radiciação. Gente, raiz quadrada nada mais é do que o contrário da potência, tá? Exemplo, se eu tenho uma potência assim, ó, 4 elevado a 2. Gente, raiz quadrada é sempre expoente 2, tá? Por isso que ela é raiz quadrada. 4 elevado a 2 é igual a 16, porque é 4 vezes 4, ok? Aí a operação inversa é a raiz de 16, é ao contrário. Quando eu tenho um número dentro desse símbolo de raiz, eu penso o seguinte: qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 16? É o 4. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16, ok? Sendo assim, raiz quadrada de 81 é quanto? Eu tenho que lembrar qual é o número que vezes ele mesmo dá 81. É o 9, porque 9 vezes 9 é 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. A operação inversa é a seguinte: 9 ao quadrado é igual a quanto? 9 vezes 9, que dá 81. Então, 9 ao quadrado dá 81. E 81, raiz de 81 dá o 9. Então, a raiz é a operação inversa da potenciação ao quadrado, certo? Com base nisso, reescreva os dados do exercício anterior utilizando o símbolo raiz no exemplo. Então, aqui estava perguntando o 9, o 45 e o 49, né? Ali, ó. Então, o exercício agora quer falar assim: raiz de 9 é igual a 3, porque 3 ao quadrado é 9. Raiz de 25 é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado dá 25. E raiz quadrada de 49 dá 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Então, eu vou escrever aqui os porquês, ó. Porque 3 vezes 3 é 9. Então, raiz de 9 é 3. Aqui. Porque
5 vezes 5 é 25. Então, raiz quadrada de 25 é 5. E aqui embaixo, porque 7 vezes 7 é 49. Então, raiz quadrada de 49 é o 7, ok? Eu quero que vocês façam esses exercícios que estão aqui. Depois eu vou corrigir com vocês, ok? E eu vou mandar um exercíciozinho extra, tá certo? Continuando aqui, operações inversas. O que é uma operação inversa? É a operação que faz a ação contrária de uma outra. Por exemplo, a operação inversa de mais é menos. A operação inversa de menos é mais. A operação inversa de vezes é a divisão, da divisão é vezes. E a operação inversa da potência é a raiz. E a operação inversa da raiz é a potência. Então, aqui vocês estão vendo que está pronto já, né? Então, vamos ver junto aqui, ó, coluna A com coluna B. 314 menos 126 é uma operação e a inversa dela tem que ser uma soma. A única que tem soma é isso aqui. Por que eu vejo que está certo? Porque se eu pegar 314, diminuir de 129, vai dar 185. Então, a operação inversa é 185 menos, mais, né? Porque aqui é menos, 129 vai dar 314, tá? Aqui eu tenho uma soma. Tem que achar que a subtração só tá aqui, ó. Então, o que que acontece? 1.345 mais 327 me dá 1.672. A operação inversa tá aqui. 1.672 menos 1.345, eu chego no 327. Então, eu ligo esse com esse. 49 ao quadrado é a mesma coisa que 49 vezes 49. Se eu pegar um papelzinho e eu fizer 49 vezes 49, eu tenho que chegar naquele número que tá ali. Vamos lá. 9 vezes 9 é 81, dá 8. 9 vezes 4, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Vamos lá. 4 vezes 9, 36, vai 3. 4 vezes 4, 16, 17, 18, 19. Somando, dá 2.000. Ah, aqui é 10, né? 6 mais 5 é 10. 2.401. Então, 49 ao quadrado, a operação inversa é raiz de 2.401, porque 49 ao quadrado dá 2.401, e a raiz de 2.401 dá 49. É o contrário. Aqui, 17 vezes 13, 17 vezes 13, 3 vezes 7, 21, vai 2, 3 vezes 1, 3, 4, 5, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 1, 1, dá 7, dá 2, dá 2, dá 7 não, dá 1, dá 2, dá 2, dá 221, tá aqui, ó, 221. Agora, 221 dividido por 7 dá 13. Então, você tem que unir essa, porque é a operação inversa dessa. Essa é a mesma coisa. 702 dividido por 26 vai dar 27, que a inversa é 26 vezes 27, eu acho 702, tá? E a última, raiz de 1024 é 32, porque se eu pegar 32 vezes 32, vai dar raiz de 1024. Ok? Tia, como é que eu acho? Como é que eu sei que é 32? Primeiro, aqui só tem essa opção, mas se eu tivesse que fazer, eu tinha que descobrir qual é o número que vezes ele mesmo dá 32. Olha só, gente. Se fosse 30, 30 vezes 30 ia dar 900. Então, é um pouquinho mais que 30.
Eu posso tentar com 31, depois com 32 e achar aqui. Ou se não, eu faço uma fatoração. Só que vocês ainda não aprenderam esse tipo de fatoração, é no 7º ano. Então, aqui vai por dedução, ok? Então, isso é a operação inversa. A operação inversa é ao contrário daquela que eu tô fazendo, ok? Com base nisso, eu vou pedir para vocês fazerem alguns exercícios aqui do livro, tá? Vou escrever ali nas instruções. E aí, no próximo vídeo, nós entramos com expressões numéricas, tá certo? Até breve, então, gente. Tchau! E aí, ouviram? Prestaram atenção? Então, agora você vai fazer a atividade que eu vou postar ali para você fazer. E depois você vai corrigir. Eu espero que dê tudo certo, ok? Qualquer dúvida, nós vamos tirá-las, saná-las no Zoom. Ou você pode me perguntar ali no mural de atividades, perguntar ou pedir mais atividades, aquilo que você estiver precisando, ok? Nosso bate-papo é por ali, tá certo? Beijo, gente, até a próxima. Vamos lá, 6º ano. Então, falamos até agora sobre a potenciação e as propriedades da potenciação. Agora, nós vamos ver qual é a relação da potenciação com a radiciação. Radiciação é o nome da continha da raiz quadrada, tá certo? Da raiz quadrada. Já falei que vocês vão aprender agora a raiz quadrada. Então, vamos acompanhar aqui o que diz o meu texto, tá certo? Vimos anteriormente que o resultado de um número elevado à segunda potência pode ser expresso como a área de um quadrado, tá certo? Agora, conhecendo a área do quadrado, é possível saber o valor do seu lado. Observe e responda. Márcia alugou uma sala de 36 metros quadrados. Então, aqui tinha 36 metros quadrados de área para montar seu escritório. Ou seja, cabem na sala 36 quadradinhos de 1 metro por 1 metro. 1 metro por 1 metro. Quanto que mede cada lado do escritório da Márcia? Mede 6, tá? 6 aqui, 6 ali. Então, resposta 6 metros. Se soubermos a área de um quadrado, podemos descobrir o tamanho do seu lado. Para isso, precisamos determinar o número que, multiplicando por ele mesmo, terá como resultado o valor da área. Porque a gente sabe que a área de um quadrado é lado vezes lado. E a gente sabe que a característica de um quadrado são lados iguais. Então, exemplo. Se eu tenho um quadrado de 9 metros quadrados, quer dizer que o meu quadradinho tinha 3 por 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, sabemos que o lado do meu quadrado tem que ser 3. Se eu tenho uma de 25 e eu sei que é lado vezes lado, o meu, lá na tabuada, qual é o número que ele vezes ele dá 25? É o 5. Então, se a área do meu quadrado for 25, quer dizer que cada ladinho tem 5, porque 5 vezes 5 é 25. A mesma coisa o 49. Lembra na tabuada qual é o número que multiplica ele mesmo dá o 49? O 7. Então, se fosse um quadrado de 49, seria 7 por 7, ok? No século VII, o italiano Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci, em seu livro Liber Abaci, livro do ábaco ou livro de cálculo, escreveu em latim a seguinte expressão: radix quadratum 16 ae qualis 4, que quer dizer o quê? A tradução correta da frase acima é: o lado de um quadrado de 16 é igual a 4. A tradução correta da palavra radix é lado, mas devido a um erro de tradução, a frase ficou da seguinte maneira:
A raiz de um quadrado de 16 é igual a 4. Podemos dizer, então, que a raiz de 16 é igual a 4. Podemos também usar o símbolo raiz de 16 é igual a 4. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. A operação acima chama-se radiciação. Então, o fato de você resolver uma raiz quadrada chamamos de radiciação. Gente, raiz quadrada nada mais é do que o contrário da potência, tá? Exemplo, se eu tenho uma potência assim, ó, 4 elevado a 2. Gente, raiz quadrada é sempre expoente 2, tá? Por isso que ela é raiz quadrada. 4 elevado a 2 é igual a 16, porque é 4 vezes 4, ok? Aí, a operação inversa é a raiz de 16, é ao contrário. Quando eu tenho um número dentro desse símbolo de raiz, eu penso o seguinte: qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 16? É o 4. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16, ok? Sendo assim, raiz quadrada de 81 é quanto? Eu tenho que lembrar qual é o número que vezes ele mesmo dá 81. É o 9, porque 9 vezes 9 é 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. A operação inversa é a seguinte: 9 ao quadrado é igual a quanto? 9 vezes 9, que dá 81. Então, 9 ao quadrado dá 81. E 81, raiz de 81 dá o 9. Então, a raiz é a operação inversa da potenciação ao quadrado, certo? Com base nisso, reescreva os dados do exercício anterior utilizando o símbolo raiz no exemplo. Então, aqui estava perguntando o 9, o 45 e o 49, né? Ali, ó. Então, o exercício agora quer falar assim: raiz de 9 é igual a 3, porque 3 ao quadrado é 9. Raiz de 25 é 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado dá 25. E raiz quadrada de 49 dá 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Então, eu vou escrever aqui os porquês, ó. Porque 3 vezes 3 é 9. Então, raiz de 9 é 3. Aqui, porque 5 vezes 5 é 25. Então, raiz quadrada de 25 é 5. E aqui embaixo, porque 7 vezes 7 é 49. Então, raiz quadrada de 49 é o 7, ok? Eu quero que vocês façam esses exercícios que estão aqui. Depois eu vou corrigir com vocês, ok? E eu vou mandar um exercíciozinho extra, tá certo? Continuando aqui, operações inversas. O que é uma operação inversa? É a operação que faz a ação contrária de uma outra. Por exemplo, a operação inversa de mais é menos. A operação inversa de menos é mais. A operação inversa de vezes é a divisão, da divisão é vezes. E a operação inversa da potência é a raiz. E a operação inversa da raiz é a potência. Então, aqui vocês estão vendo que está pronto já, né? Então, vamos ver junto aqui, ó. Coluna A com coluna B. 314 menos 126 é uma operação e a inversa dela tem que ser uma soma. A única que tem soma é isso aqui. Por que eu vejo que está certo? Porque se eu pegar 314, diminuir de 129, vai dar 185.
Então, a operação inversa é 185 menos, mais, né? Porque aqui é menos, 129 vai dar 314, tá? Aqui eu tenho uma soma. Tem que achar que a subtração só tá aqui, ó. Então, o que que acontece? 1.345 mais 327 me dá 1.672. A operação inversa tá aqui. 1.672 menos 1.345, eu chego no 327. Então, eu ligo esse com esse. 49 ao quadrado é a mesma coisa que 49 vezes 49. Se eu pegar um papelzinho e eu fizer 49 vezes 49, eu tenho que chegar naquele número que tá ali. Vamos lá. 9 vezes 9 é 81, dá 8. 9 vezes 4, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Vamos lá. 4 vezes 9, 36, vai 3. 4 vezes 4, 16, 17, 18, 19. Somando, dá 2.000. Ah, aqui é 10, né? 6 mais 5 é 10. 2.401. Então, 49 ao quadrado, a operação inversa é raiz de 2.401, porque 49 ao quadrado dá 2.401, e a raiz de 2.401 dá 49. É o contrário. Aqui, 17 vezes 13, 17 vezes 13, 3 vezes 7, 21 vai 2, 3 vezes 1, 3, 4, 5, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 1, dá 7, dá 2, dá 2. Dá 7 não, dá 1, dá 2, dá 2, dá 221, tá aqui, ó, 221. Agora, 221 dividido por 7 dá 13. Então, você tem que unir essa, porque é a operação inversa dessa. Essa é a mesma coisa. 702 dividido por 26 vai dar 27, que a inversa é 26 vezes 27, eu acho 702, tá? E a última, raiz de 1.024 é 32, porque se eu pegar 32 vezes 32, vai dar raiz de 1.024. Ok? Tia, como é que eu acho? Como é que eu sei que é 32? Primeiro aqui só tem essa opção, mas se eu tivesse que fazer, eu tinha que descobrir qual é o número que vezes ele mesmo dá 32. Olha só, gente, se fosse 30 vezes 30 ia dar 900, então é um pouquinho mais que 30. Eu posso tentar com 31, depois com 32 e achar aqui. Ou se não, eu faço uma fatoração. Só que vocês ainda não aprenderam esse tipo de fatoração, é no 7º ano. Então, aqui vai por dedução, ok? Então, isso é a operação inversa. A operação inversa é ao contrário daquela que eu tô fazendo, ok? Com base nisso, eu vou pedir para vocês fazerem alguns exercícios aqui do livro, tá? Vou escrever ali nas instruções. E aí, no próximo vídeo, nós entramos com expressões numéricas, tá certo? Até breve, então, gente. Tchau!